esse vídeo é uma continuação. Isso mesmo, uma continuação. Tem a primeira parte aqui no link abaixo, na descrição. Se você não tiver assistido, você precisa assistir, porque é um recap completo. Então, se você quiser assistir e entender tudo, é bom ter o começo, eu acho. Então, se você ainda não tiver assistido, por favor, clica na descrição. É isso. O Denso é lindo. Te amo, Denso. Obrigado. Clica lá. Vamos pro episódio 5. Episódio 5! Mano, eu adoro o episódio 5 de princípio, por causa da interação de personagens melhora 1.000.000%. Porque não que era ruim, mas agora temos as quatro em primeiro plano, criou-se o vínculo e a situação muito interessante, inclusive. Não é apenas o ambiente permitindo essas personagens conversando sobre temáticas. Tem elas geralmente comentando sobre coisas e a vida uma da outra. Isso impacta diretamente na dinâmica da pauta. Pois se temos personagens bem distintos, com características bem fortes, tal dinâmica é dado através dessas diferenças e formas diferentes formas de enxergar certos problemas, que já é rico. A obra está melhorando essas situações que antes só era contexto para personagem, símbolo através dos conflitos. Agora tem algo que maximiza isso, que é, de fato, essa interação de personagens em primeiro plano. E eu adoro essa parte de Wonder Egg justamente por esse funcionamento, os conflitos, né, terem mais perspectivas, terem algo que pode indicar como facetas, como formas de você enxergar aquele problema, dando um leque muito maior de interpretação para aquilo. Abrindo também formas de você ver a própria obra, né? Os personagens, eles dão como se fosse uma ponte que vincula o telespectador com a obra, né? Através de pensamentos diferentes. E eu quero pontuar também a batalha do boss, né? Sendo representado através da Neiro, que, bem, destruiu o cabelo da garota, né? Que eu quero remeter também ao Eiji Kosai, né? Eu quero puxar esse ponto, esse gancho, para falar sobre esse grande a prática problemática do Japão, né? Que eles falam tal da beleza efêmera, da juventude, a própria garota, acho que não seria vítima, a boys, eu não sei. O que podemos categorizar? O ovo, né? O ovo fala sobre a beleza efêmera da juventude, que na verdade é um mito. Quando você envelhece, perde a beleza, então ela suicidou-se para manter a beleza de jovem. Então, porra, é algo muito pesado, um contexto muito pesado que passa pela cena e talvez a gente não pegue muito isso porque o Wonder Egg, vou falar agora, mas eu vou tacar esse esporro mais pra frente. Ele não é expositivo. Porra, ele não vai te entregar tudo em esmiuçado, em letras, os personagens não vão falar de maneira caricata do que estão acontecendo. Oh meu Deus, eles estão fazendo isso, ela só pode... Não vai ter diálogo de personagem, porque isso poupa tempo pro anime ele ter maior complexidade, maior função narrativa de representar as coisas pelo visual. Um texto pode se resumir a dois frames, ou alguma cena em específico. E a identidade da Neiro, também queria falar sobre isso, que é a diferença em relação aos outros, né? Essa frieza, racionalidade e objetivo, que foi documentado no fim do episódio, porque ela faz isso, né? Que no episódio 2, reverberando o episódio 2, que falou que ela apontou pra Ai que ela faz isso por ela mesma, e praticamente é isso que diferencia ela das garotas também, por o objetivo ser mais autocentrado, que é a vingança do que fizeram nela, né? A vingança do que fizeram no meu passado. Essa vertente complexa está fazendo, tipo, fazendo como se fosse estava construindo uma cena sobre quebra de inocência. Que, se pegamos a Neiros,
se pegamos aneiros, se pegar a Neiro, que de inocência esse personagem não tem nada, sabe? Pelo campo que ela viveu, se eu não me engano, ela é chefe de uma empresa, CEO, uma coisa assim. Não sei ao certo, mas, bem, quem saber pode falar melhor sobre isso. Eu vou pegar um pouco agora e falar sobre, realmente, entrar mais a fundo sobre o Enji Kosai, que eu apontei um pouco nesse episódio 5. O que seria isso, né? O Enji Kosai é primeiramente uma prática muito problemática no Japão, que são chamados de namoros compensados, que tem remetente a muitas garotas, né, do colegial, do ensino médio, fazendo serviços para satisfazerem desejos de adultos. Então, é algo que lá no Japão é uma incidência muito grande e recorrente, é um assunto muito atual. Se não me engano, o Enji Kosai ele estourou na década de 80 e 90, né? O que... Caralho, que barulho é esse, mano, de fundo? Só eu tendo problemas aqui com minha cadeira. Beleza. Tomara que isso não saia no podcast. Ótimo. Então, abre uma vertente, né, que é a quantidade... O que eu pesquisei também a respeito do Enji Kosai, que a demografia é algo até de... algo impressionante, assim. Você tem alguma ideia? Assim, pode sugerir aí, Delphi? O que me surpreendi vendo a demografia do Enji Kosai? O que tem a demografia? Então, a quantidade é muito maior de garotos do que garotas praticando esse ato, né, do Enji Kosai. Que é complicado porque muitas das paradas tipo, que a gente pensa sobre Enji Kosai que foge até um pouco da temática do anime que estão falando sobre, garotas, no caso, né? Mas que isso é um produto, é uma consequência, porque no Japão esses problemas sociais são um pouco levantados, né? A sociologia lá no Japão é algo muito apagada, é um fantasma, uma necessidade social, né? Mas que a maioria das pesquisas de sociologia referente ao Japão são levantados nem pelo próprio Japão, nem pelas universidades de lá, e sim pelos Estados Unidos e na Europa. E isso me soa estarrecedor. Vamos lá, o Enji Kosai, né, apontando sobre o estouro do 80 e 90, com isso chegaram até os políticos, né, e os políticos japoneses se recusaram a tomar qualquer providência porque chamaram as garotas que praticavam o Enji Kosai de burras e não merecia a atenção do governo. Caralho, assim, é complicado. A perspectiva da Neiro, da garota, que ela estava tentando ajudar na primeira parte do episódio, do cara do dinheiro, né, que tem no início do episódio, que tem apresentado no final do episódio, um conflito, e outro no primeiro episódio, para quem não se lembrar. E falam de pessoas defendendo o Enji Kosai feminino. Tem artigos de pessoas defendendo o Enji Kosai feminino, né? Acho que a representação... eu queria apontar antes de partir para esse ponto. Essa perspectiva da Neiro, da garota, que ela teve ajudando na primeira parte do episódio, da questão dos políticos japoneses não darem atenção a isso e tal, é algo até reverenciado no começo do episódio, sendo representado como um adulto. Aquele cara que basicamente oprime a garota, tipo, fala, acho que remetente a esse comércio meio que ilegal no Japão, mas o governo não toma em providência nem em estado de segurança. Mas existe também artigos defendendo o Enji Kosai feminino, né? Esses artigos argumentam que a garota faz porque quer. Sendo assim, não existiria dano, porque seria um acordo comercial e uma forma boa de fomentar a liberdade sexual feminina. Mas esses mesmos artigos falam que isso é uma falácia. Você não está fomentando a liberdade sexual dela, porque no final ela está se vendendo como objeto, numa idade que ela nem tem condições de avaliar
se a troca está sendo justa ou quais são as consequências para ela. Então, já é indicado como uma falácia isso, até pelos próprios artigos que defendem, né? Tipo, porque existem retificações e essas retificações ocorrem e eles apontam sobre essa contradição, né? Tipo, no furo do argumento deles, né? Então, tudo isso é bem estarrecedor no Japão, tudo isso é bem preocupante. Que o boss da primeira menina tem uma família desestruturada, né? Como foi apresentado. Assim como as personagens do... Não, assim como as pessoas que praticam o Ijikosai na demografia, diz que as principais causas de envolvimento com esse caso são problemas familiares, como eu apontei anteriormente no episódio 4, né? Não, episódio 4 não, no episódio 3, a questão da idol e tal. Que normalmente é de renda familiar. Embora vale pontuar que não assim, renda familiar a gente pode comparar coisas aqui do Brasil, mas questões de problema de renda familiar do Brasil pro Japão são coisas diferentes, são graus diferentes. Enquanto aqui no Brasil você tentar pôr uma refeição na mesa, seria esse tal problema de renda familiar. E no Japão seria muito mais que mimos, você concretizar mimos sociais, né? Eu vou falar muito disso, acho que no episódio 7, estamos no 5 ainda, mas eu queria usar também de ponto, assim, uma coisa que foi mostrada no próprio episódio. Quando elas estão jogando ginga na mesa, né? A Ai diz que meu pai abandonou minha mãe porque ela estava em um cargo profissional mais elevado do que o dele na empresa. No Japão, o fato dos homens não aceitarem que as mulheres tenham mais sucesso profissional do que eles não é uma coisa só presente na realidade japonesa, mas é algo muito até mostrado que a própria mãe da Ai largou o emprego, largou a empresa para ficar cuidando de casa, né? Devido também ao abandono do marido e juntamente com toda essa pressão social, porque lá no Japão é quase um crime em âmbito social da mulher que tem filhos não desistir do emprego só para ficar cuidando da casa. No Brasil é mais aceitável essa questão, né, da mulher trabalhar e enquanto pode cuidar da casa, pode ter esses dois papéis sociais, né? Mas lá, como se fosse uma instituição que existe no Japão, que é chamada de esquentadora de cadeira. Que seriam mulheres que trabalham em escritório simplesmente para esquentar a cadeira e servir chá, porque elas não servem mais para além disso. Não implica mais nenhuma função social além disso. E você tem a mãe da Ai, né? Que é representação de tudo disso, né? Essa questão da empregabilidade da mulher no mercado de trabalho no Japão, tudo sendo representado de maneira bem sutil. Nada é muito escancarado em On The Egg. Então, o contexto dessas questões sociais do Japão, eu acho que é muito mais impactante as cenas, ou o próprio anime como um todo, para quem tem um contexto disso, para quem tem vivência de estar no meio daquele ambiente. E, bem, estamos tentando assim passar de público brasileiro para público japonês nesse âmbito com o nosso podcast, de a gente fomentar essas ideias, fomentar essas questões do Japão, para as cenas terem um peso muito maior do que talvez elas já tenham um contexto do literal, né, em prática. Mas, alegoricamente, isso tudo fica mais pesado. Tendo em vista uma parada que... Uma outra coisa da demografia aqui que eu pesquisei, sobre a média sobre homens e mulheres que tomam conta de casa. Tipo, são ocupados a fazerem funções e tarefas de casa, né? Em horas semanais. Aqui no Brasil, assim, de 1 hora por semana que os homens eles cuidam de casa e as mulheres de 2 horas por semana. Já no Japão, os homens eles cuidam de casa, ocupam seu tempo a fazer algo, realizar a tarefa de casa, 12 minutos por hora. Enquanto as mulheres
elas exercem algo por 4 horas por semana. É uma distância muito preocupante. No mínimo, pra falar a verdade. E, bem, até o clichê da personagem no final do anime se casar e deixar o que ela fazia, o emprego que ela exercia socialmente, né? Pra cuidar de casa e virar uma dona de casa. Bem, é como se fosse uma personagem Hyuga pra uma dona de casa. Em linguagem mais do Kishimoto, né? Porque... então, no episódio 6 e 7, é muito legal que pegou uma temática um pouco diferente das anteriores, que ela introduziu a trabalhar, né, a conflitos internos sobre a personagem, ao invés do trauma específico dela. As coisas que vão ser retratadas no episódio 6 e 7 é muito mais algo da psique, algo relacionado à própria coisa que incomoda ela em questão não social, mas familiar. Pegou questões familiares nesse episódio 6 e 7 e isso que tá sendo reverberado tudo em segundo plano, a questão de trauma e tal, ainda tá ali presente. É muito bem colocar isso. No episódio 6, rolou muitas controvérsias. Porque ele é muito menos expositivo do que ele já é, né? Tipo, o Undead não é expositivo, então ele é menos do que expositivo. É literalmente só cenas. Negativo. É literalmente só cenas. Literalmente só cenas. Só cena. Você tem que entender de direção, de roteiro através de imagem. E se você não saber... Eu pensar que direção, roteiro através de imagem é a mesma coisa. Tá. Pleonasmo. Ok. Ele é muito menos expositivo e mais representativo, né? O Undead sempre foi representativo. É muito metafórico as questões que você pode associar ao episódio. E eu quero também ressaltar a parte do Delfo, que ele comentou acerca do episódio 6, sobre uma alegoria, escola, algo do tipo. Talvez, mas ele tá certo 2%. E o episódio 8 daria pra fazer. Daria pra fazer uma leitura desse jeito, mas a partir do ponto como foi apresentado no episódio recap, a sequência que é apresentada dá a entender que, infelizmente, realmente o lado que o anime vai caminhar vai ser outro, não vai ser exatamente aquilo que eu tinha dito. Então é meio que pode ser lido daquela maneira, pode sim ser lido como aquilo, porém não é exatamente aquilo que quer ser dito. Sim, mas não, teu pensamento entra em paralelo que o anime vai trabalhar. Na verdade, desculpa, Delphi, mas o que o anime fez foi uma ideia até melhor. Eu vou explicar o porquê. Sim, eu estudei a porra de direção pra tentar explicar para vocês o que a merda do episódio quis dizer. Vamos lá, né? A Ai, né? O contato com o outro, bem, a gente vemos o personagem até aqui, que chegamos ao clímax da Oto, que o contato com essas outros personagens, né, quebrou a monotonia e os status quo dela, né? Essa zona de conforto, agindo mais, né? Tipo, o que essa saída de conforto, essa saída dessa cláusula não, dessa concha que ela criou, fez com que ela mostrasse mais facetas da personalidade dela. E como isso também é evidenciado no comportamento dela do nada, sou muito feliz, sou muito tranquila, e logo depois disso ela tá chutando o balde, literalmente ela tá quebrando as coisas durante a rua, e enfim, ela tá mega revoltada perante aquilo. E ela até uma representação visual sobre isso, né, do character design dela, que ela fecha o casaco e bota o capuz na cabeça dela, né, que evidencia a mudança de humor dela, não apenas do status quo da personagem, tipo, de ser passiva ou algo do tipo. Então, a vertente do casaco, né, tem duas, né, a personalidade dela, a mudança de desenvolvimento e a questão também emocional, do que ela tá sentindo em âmbito de, bem, algo passageiro, algo temporário. Então, é algo muito bem feito durante o episódio. E tem um bait de comédia romântica, que eu, sinceramente, eu tive medo. Eu juro, eu pensei realmente que ter aquele bait de comédia romântica do se apaixonar pelo professor,
E também ocorre o bait da comédia romântica. Bem, da questão dela se apaixonar pelo professor e blá 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 blá. Mano, não. Assim, eu tive pasmo sobre isso. Eu falei, mano, eu desejei que não fosse isso. Eu fiquei chocado, eu falei, será que eles quisessem dizer sobre isso? Eu fiquei em estado de negação durante semanas depois dessa cena. E porque no episódio 7 não mostrou muito sobre essa questão, mas depois de fazer um leve estudo via Chá de Trovão, excelente podcast, uma das minhas inspirações para fazer o que eu faço, entrou muito em paralelo com o que eu já pensava, já estava internalizado dentro de mim, que as cenas, né, são muito mais ricas que o texto, assim, que já é apresentado aqui nesse episódio e durante todo o anime, por assim. Então, as indagações, né, que geram o conflito na mente da Ai perante a identidade unidimensional que ela criou do professor. Aquela coisa tipo, o professor filha da puta, ela fez negócio com minha amiga, blá blá blá. Há coisas mais simples, né, com contato com o outro, o que eu disse durante o episódio 5, né, que esses conflitos, tendo mais o elenco, mais perspectiva, que vão reverberar no cenário e concatenar toda a relação de pensamento de personagens, né, uma influenciando a outra, uma sendo um ponto de gatilho para a outra agir, e isso é muito bem colocado durante esse episódio, porque as indagações, né, quem será o professor tem a perspectiva da Momoi, né, tem da Neiro, tem da Rick, e tipo, todas essas indagações, né, geram um medo, né, de que realmente desse desconhecido, de quem o professor o que ele o que ele representa. E no próprio episódio temos a luta do Bash Battle, né, que é muito menos a luta contra um vilão para salvar alguém e mais uma luta contra ela mesma. Porque assim, como o medo do professor é um fantasma invisível, porque é um medo do desconhecido, e quando ela vê o fantasma, ela não faz, tipo, vou matar o fantasma, vou quebrar ele, sei lá o quê. Ela diz e fala, né, assim que ela derrota o próprio fantasma, o objetivo não é matar, não é destruir, ela apenas diz e fala, não, eu não amo o professor. O inimigo era ela mesma, e o medo do professor, porque é um elemento desconhecido, que ela não sabe o que é. A catarse está envolvida em vou salvar a garota. Não é sobre isso. E sim, vou salvar o que destruir. Vou destruir aquele objeto porque ele se assemelha a algo que eu não gosto. Porque após ela destruir aquele fantasma, agora ela pode encarar o professor, né? Tendo a batalha muito dessa cena, desse fantasma, muita representação de contexto. A batalha, ela tem essa função narrativa. Muito menos de luta sobre luta. Então ela meio que subverte o papel de uma batalha em show de porrada, algo do tipo, porque o contexto, né, é mais rico. A batalha só tem essa função, além de te deixar um pouco arrepiado, com certeza, né? Eu fiquei arrepiado, não vou mentir, não vou pagar uma desculpa aqui. Então, até algo legal, cara, que, querendo ou não, muito do que não sabemos foi o que a Ai não se pressupôs a ter esse conhecimento. Buscar as informações do que houve com a amiga dela, de quem é esse cara, qual é a real dessa situação. A Oto sempre colocou barreiras e barreiras. Ela sempre se propôs a não saber sobre isso. Então, essa tomada de ação, né, dela se conectar e ir lá encarar o professor, é muito mais de ela quebrar essa barreira que ela colocou pra si mesma durante todo o anime, até agora. E a resposta é uma coisa muito legal que se conecta muito bem do que a Neiro falou. A resposta mais simples, normalmente, é a solução. Tudo isso conectando muito bem e parafraseia bem essa cena. Então, excelente episódio. O episódio 6 é muito subjetivo e tem esse desenvolvimento máximo do clímax de passividade para proatividade. Ela finalmente
alcança o boss final dela, que é o próprio professor, e próprio o inimigo que ela criou pra si mesmo, né? Não seria o professor, mas a perspectiva que ela tem do professor, ela tá disposta a aceitar mais sentimentos dela, como até falou bem simples no episódio 8, de ela aceitar todos os sentimentos que ela tem, mas essa aceitação do sentimento se corrobora muito mais na questão dela ir de encontro a esse sentimento, ir de encontro a essa barreira, né? A barreira representando esse sentimento. Episódio 7 fala muito sobre a dinâmica familiar da Rika. É uma situação complexa, cara, que gera várias perspectivas e âmbitos de vista. Cara, algo que o meio otaku me deixa muito revoltado, puto, é sobre que eles gostam de tudo ser mastigado, né? Se não for expositivo, a cena automaticamente se torna gratuita. Ok, né? Beleza, né? Se tem essa conclusão, então bem, não pode nem ocorrer, né? Tipo, de uma puta construção sobre estado psicológico da personagem, sobre dúvidas se ela deve se cortar ou não, do que ela fazia com frequência. Mas não, tem que ter tudo mastigadinho, tem que ter um diálogo explicando o que ela sente, deixando o momento caricato, falando frases que já são óbvias. Tipo, acho que muita gente queria que falasse que era aniversário da Rika. Tipo, teve uma cena que mostrou assim, feliz aniversário. Oh, meu Deus, eu acho que essa cena não quis dizer... Eu não sei, será que é o aniversário da Rika? Eu não sei se é aniversário da Rika. Mano, assim, eu fico muito puto porque isso é muito, assim, em recorrência muito grande no meu otaku em geral, de querer tudo mastigado e às vezes criticar Under Egg por essas questões. Bom, a gente tem Jujutsu como um produto disso, temos Mushoku como esse tipo de exemplo, e o Under Egg, ele é como um exemplo controverso tudo isso. Temos também Devilman Crybaby, um exemplo acho que anterior, porque é uma obra também muito subjetiva, uma obra também cheia de imagem. Ela se comunica muito através de símbolos e alegorias, alusões. Então, recebeu muitas críticas também na época, Under Egg, por causa de mal compreensão do meio otaku. Mas beleza, pode ter obra, né? Relativizando a pedofilia, como um show. Tranquilo. Tá perfeito. Vai tomar no cu, mano. Tá bom. Vamos pro assunto um pouco mais pesado, só pra melhorar o negócio assim. Levantar energia. Tá, temos o segundo conceito desse episódio, é algo que eu também quero ligar, muito ao contexto japonês, que é o caso da prostituição. Uma mãe solteira cuidar dos filhos sozinha, né? Sem a presença paterna. A Rika, eu acho que pode ligar esses pontos. Não é algo que o anime disse, não é algo que podemos confirmar, porém tem algo que pode evidenciar e concretizar o nosso argumento, que a Rika, primeiramente, ela mora em bar, que a mãe dela trabalha nesse bar. Vemos ainda por cima mesas, umas coisinhas ali de molho, cerveja, ali no canto. E tudo que supostamente pode indicar isso. Essa questão da relação que esse bar atende majoritariamente homem, a vida sexual da mãe, né, ativa com vários parceiros, bem, coisas ali mostradas, né, que o próprio Japão tem essa questão da própria prostituição que ocorre lá, que é um molde de tudo o que foi remetente ao próprio Enji Okosai, a questão da proibição da prostituição, embora né, nesses lugares, né, esses bares, você não ocorre sexo ali, mas ocorre como se fosse uma vitrine para o sexo. E lá tem muita gente, tipo, tende a ocupar a mãe, né? Questões também, tipo, de abandono paterno. Ocupar a mãe pelas preservadas do marido. Ela não segurou ele em casa, é culpa dela, dele ter abandonado ela. Como socialmente isso é colocado e como Under Egg sutilmente faz uma crítica em relação a isso.
como também faz parte dos status quo dessa personagem, né? Que é a própria Rika, né? Que ela enxerga tudo aquilo, toda a questão dessa culpa direcionada à mãe, ela é como também um produto dessa tal negligência ao acolhimento da mulher perante ao abandono do pai. E a Rika, ela só replica essa função, ela só replica esse pensamento. Bem, o que a composição de cena dizendo que ela está errada mediante a mãe, né? Temos isso durante todo o episódio. E uma coisa até que foi mostrado em cenas e tal, a gente sabe até pelo Urará, não sei o nome dos personagens, os caras lá fantoches, que nem sempre o que o Onderegg vai dizer é uma verdade, né? Os personagens irão dizer é uma verdade. Por parte também de abrir uma bidimensionalidade não, uma complexidade aos personagens, de que talvez, pelo também a recorrência, a bagagem que a própria Rika teve, e é algo muito foda que eu vejo em Onderegg, que durante o decorrer do episódio, a composição de cena, dizendo que ela tá errada, mediante a mãe, essas coisas que eu já citei, ela vai... É indicado muito da Rika ela querer, às vezes, assumir papéis, né? Acreditar nessas verdades. Essa bagagem que ela teve, essa replicação social, ela vai querer, às vezes, assumir papéis. Tipo, meu problema não tem importância nenhuma, não. Tá tudo bem. Eu vou embora, tchau, tchau. Ela sempre tem essa fuga, né? Essa própria... como posso falar? Negligência da própria emoção, das próprias questões emocionais que ela tem. Então, ela sempre vai assumir papéis, né? Porque ela foi criada a ser assim, né? Ela foi criada a sobreviver desse jeito. Ela nem realmente sabe se acredita, que é mostrado, documentado através até do desenvolvimento da personagem dela, como eu citei no episódio 3, que ela vê que as questões que ela diz são questionáveis perante ao que parece ser ético, né? Ela busca essa mudança, tem essa mudança da personagem. E a questão da carteira, né? Que ela fala, acho que ela nem sabe mesmo se acredita nisso. Então é mais uma camada acrescentada da personagem, essa tal auto-mentira para talvez se proteger, talvez tentar sobreviver, assumindo várias personas para tentar assumir todo esse peso que ela carrega. E eu quero também entrar em paralelo com a cena da Rika a respeito da automutilação, que é uma cena complicada, é uma cena delicada, dado o devido peso, a cena é agoniante, porque a gente já tem contexto do que ela é uma puta cena que ela já fazia anteriormente, ela começar a hesitar, isso transmite uma agonia, né, pra quem tá vendo. E eu quero até apontar algo que a gente não falou no episódio 7, se você quer bem saber, escutar mais sobre essa questão, a gente falou isso no último podcast, propaganda pra você ouvir. Esse podcast tá bom? E é sobre que ela se cortou, né? Ninguém viu que ela se cortou, né? Ninguém percebeu que ela se cortou. Por quê? No sonho é mostrado ela com uma abraçadeira. A questão da abraçadeira é algo que, até pela sua função de esconder machucado, esconder algo que tá ferido, né? E você vê isso no sonho, depois que corta pra cena onde que ela já tá no mundo onírico. A gente não vê ela com a abraçadeira desde o começo do episódio 3, se não me engano. Então, já evidencia essas questões que realmente ela se cortou, ela fez a tartaruga, tipo, como se fosse uma representação de eu não quero que você veja o que eu vou fazer, então volte para o pingente. E é uma cena que até representa, tipo, algo, por exemplo, que dessa vez eu caia morta. E não é só isso também, como que e foi mostrado que ela não caiu, né? Ela realmente, acho que sonhou, né? Acabou entrando em fraqueza e foi para um dos sonhos. Então temos essa passagem de cena onde que você deve notar alguns contextos, notar algumas questões visuais e até de continuidade, de consequência.
E o sonho, né, fala sobre uma temática, uma alegoria, no caso, que acontece no Japão, sobre os cultos religiosos malucos que acontecem lá. É, esses cultos, tais cultos, né? Porque, pegando historicamente, o Japão ele tem influência sobre várias culturas tentando catequizar a questão hinduísta, né? Que tem toda a cultuação, tá certo? Cultuação do sexo. Um dia que eu tiver mais propenso a falar sobre isso, um anime tiver mais questão sobre isso, que pega também a questão do Japão tentando assinar acordos diplomáticos com o Ocidente, fazendo a questão da proibição da prostituição, que isso também entra em evidência no Jokosai. Então tudo está muito interligado. Esses cultos religiosos receberam várias influências, então uma mistura de várias religiões, cristânicas, budistas, hinduístas em geral. E tais cultos religiosos não podem ser algo de vistoria da polícia, né? Mesmo com denúncias graves, né? Tanto é que tem aquele gás, Gassarin, saindo do metrô de Tóquio, que você tem aquele culto religioso produzindo armas químicas Gassarin suficiente para matar milhões de pessoas. Já teve atentados no Japão e a polícia não podia fazer nada. Some esse ponto da realidade japonesa, onde tem esses cultos religiosos doideira. Soma um segundo ponto que existe cultos de suicídio coletivo. Fóruns onde as pessoas combinam para se matar todas juntas. Você tem literalmente pessoas que são chamadas de guru do suicídio, que dão dicas de como você pode se matar da melhor forma sem sentir dor ou sem causar alerta. Cara, então você soma tudo isso, né? Essa cena e a contextualização do Japão e suas leis tortas. Leis. Peraí, leis tortas, você vai cortar. Não tô entendendo essa letra aqui, não. Que essas leis tortas. Não, leis tortas. Bem, as leis lá são muito brandas em relação a tudo isso. Porque. Não, desculpa. Que as leis lá são muito brandas em relação a tudo isso. É interessante que a obra traça um paralelo diante de todos esses problemas. E pegando esse ponto, em resumo a tudo do que eu mencionei, o governo pouco pode interferir as questões religiosas lá, porque é algo muito brandada, muito flexível e podendo causar diversos problemas tanto a saúde física e psicológica de várias pessoas. E somando mais uma parada, existem empresas de desaparecimento de pessoas. Essas empresas, inclusive, são registradas. Não são empresas legais, como Yakuza, que vocês podem estar pensando. Tais empresas, né, elas existem ao ponto dessas paradas existir como consequência de uma estrutura cagada da sociedade japonesa. Excesso de trabalho, regras sociais malucas que eles têm, molde de família, a questão desse serviço, né, é meramente uma consequência disso tudo. A questão da família japonesa, tradicional, a tal cobrança, a tais conflitos que ocorrem lá como rompimento a consequência dessas cláusulas, né? Então, não posso nem assumir que essas empresas, sem essas empresas, o Japão faria outra coisa, um outro sistema diferente, porque poderia ter uma incidência maior de casos de suicídio. Porque ao ponto dessas coisas existirem como válvula de escape, algo que o desespero é tão grande e muito bem recorrente lá no Japão que, bem, é preocupante só, mano. Eu tenho todas essas fontes aí que eu tô falando, né, coisa aleatória da minha cabeça. Eu vou deixar aqui no link da descrição pra quem quiser saber, ler sobre essas coisas. Porque cada caso me deixa aqui meio depressivo, pra falar a verdade. Então,
Também ela tava querendo voltar no ponto assim sobre a prostituição. A criação das filhas por prostitutas, né, normalmente quando estão em relacionamento mais estável, né? E isso é mostrado porque a Rika, ela tem lembranças vagas do pai dela, né? Então, a mãe dela teve um relacionamento estável por um período de tempo, né? Até ela ser abandonada pelo pai. E também temos também aquela parada da beleza efêmera, e concatenando a situação da mãe dela, né? Que quanto mais a pessoa vai ficando velha, né, menos ela é desejada naquele tal mercado, e menos ela importa como indivíduo, né, a mulher muito objetificada lá no Japão sobre a questão disso. Então, que resultou tudo, culminou dela ser largada de lado no fim das contas. E isso é pesado para um caralho, sabe? Então, e a Rika, ela tem contexto sobre isso porque ela vive na sociedade, né? Então, a mudança, essa compreensão sobre a mãe, mediante a mãe, eu também. Ah, tá. Antes de a gente partir para esse ponto, eu queria recomendar, vou deixar também aqui na descrição, o vídeo do Nerdologia, falando sobre o atentado no metrô de Tóquio. E agora eu vou dar, 2%, 1% de palco pro Delph, falar sobre o texto que corrigimos pra gente concluir o podcast. Vamos lá. Podcast. Em relação a, abre aspas, é claro, porque eu vou citar o texto que tá no nosso episódio 3, no caso, sobre o episódio 6 e 7 de Wonder Egg. Abre aspas. A relação entre a Rika e a tartaruga representa uma alegoria à maternidade, que faz uma alusão indireta ao conflito da personagem. Essa inversão de valores representando a mãe e a tartaruga, a filha, visto que os papéis do pet e dono são muito similares, fez com que ela notasse a hipocrisia dela em relação à mãe, a qual ela abomina tanto suas atitudes egoístas e autodestrutivas, embora as duas se pareçam mais do que ela imaginava. Essa versão de atitudes ligadas à mãe serviu de gatilho para mudanças de ação, se recompondo de si mesmo e recuperando sua essência. Em virtude de que foi dito, a Rika cria um entendimento melhor e empatia, perante a mãe, sabendo que todos podem chegar a esse estado deplorável, inclusive ela mesma. Fecha aspas. E sim, by Delph. Delph não, by Gabriel, Delph denso. Quase te dei aqui o poder da genialidade. Não. Tô maluco aqui. Eu já tô pegando frase com frase, coisa com coisa. Tá. Até você fechar aspas, né? Corta. By denso. Sim, eu escrevi isso, então essa aspas é uma paráfrase minha, não querendo exercer tipo uma inflação de ego do denso, mas sim, eu quero sim. Eu queria concatenar mais uma ideia para fechar, que essa tal inversão de valores, né, que fez com que a Rika prestasse muito mais atenção, ela ter esse contexto já sobre a sociedade, ter esse contexto sobre esses dogmas que são muito bem institucionalizados dentro do Japão, e ver que talvez a culpa realmente, né, dessa tal manipulação, dessa tal utopia que é criado lá, inviabilizando a mulher, talvez realmente não seja culpa da mãe dela. Então, tendo essa compreensão, até foi dito uma frase que pode só também como frase de efeito, de que homens que, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, então não é uma paráfrase, talvez, não sei. Homens que fazem as mulheres pagar para eles são deploráveis, algo do tipo. A frase é muito mais bonita, a frase é muito melhor. Então, é algo que o que faz essa conexão? A mãe dela, tipo, ter sempre cuidado, sempre, tipo, lidado com a Rika, né? Tipo, deixar essa responsabilidade tudo em cima da mãe dela, né? Tipo, ela enxergar, ter essa compreensão, empatia, perante tudo que a mãe dela tentou carregar, tudo após esse abandono,
lidar com problemas emocionais, além de cuidar de uma filha e ser responsável por isso, é algo que ela tem essa compreensão, ela vê talvez a idealização que ela tem do pai dela, né, seja só realmente essa tal válvula de escape, né, que ela criou para si mesma, para tentar basicamente ter uma figura familiar direita, né, tipo, uma competente em função da sociedade japonesa do que ela cobra. Então ela viu toda essa ilusão, viu toda essa utopia e teve essa compreensão melhor da mãe. E como o Delphi falou, aquela frase mais seca, aquela frase falando que não vou te abandonar por enquanto, explicita toda uma mudança gradual da personagem. Falamos isso no último episódio e fechamos o nosso recap de podcast não comentados e comentados do D&D Podcast. E é algo que vai... Nossa, na moral, Ondeg, aprende com a gente como é que se faz um recap. Porque... Nossa, existe do caralho. Exatamente. A gente eu não concordo com nada que Denso recorreu mais disse. Informações. Oi? Você nada. não concorda? Nada. Você está expulso do meu projeto. Do Eu que tenho a senha do canal. Ih, fudeu. O cara jogou a carta do chefe. Tá bom, você pode cortar essa parte, não sei que parte você vai cortar, então... ou não. Fechamos nosso podcast. Muito obrigado por quem acompanha até aqui. Desculpa. A todos que escutaram esse resumo. Não deixe de escutar os podcasts audíveis, que são 4, 5, 6 e 7. A gente abordou mais coisas, a gente trouxe mais coisas talvez nesse resumo e deixamos de falar coisas que foram ditas nesse podcast. Então, de fato, uma boa semana, um aproveitamento a todos sobre On The Egg. Nosso canal se chamaria de On The Egg Podcast, embora posteriormente, quando o On The Egg acabar, a gente vai assumir outro anime pra falar, ou 2 talvez. Falta tempo e vontade. Vamos pensar. Obrigado a todos. Obrigado aos 22, 23 inscritos do canal. Obrigado à quantidade de aceitação de likes que tivemos no último vídeo. E esperamos que a nossa comunidade cresça, que a gente continue a fomentar mais ideias, mais sugestões para enriquecer a experiência de quem está assistindo algum anime ou algo do tipo. Ou apenas problematizar e cancelar alguma personagem no Twitter. E falando nisso, chega no meu Twitter. Eu cancelei uma personagem hoje. E hoje tá sendo gravado no domingo. É isso. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Foi, não.